Então, eu coloquei, na verdade, aqui alguns dados, alguns históricos, né, relacionados à história de vida dela, né? Então, sentei com ela, conversei, busquei informações com relação à atuação profissional dela do passado, a questão da escolaridade, né, que foi até um fator que a Mara depois questionou, né, trouxe para mim. Então, é uma senhora, né, que hoje mora sozinha, tem 79 anos, trabalhou, né, de forma informal, né, tinha um trabalho em casas de família, né, trabalhou muito na roça, até mais ou menos ali os 18 anos, casou aos 20, né, teve algumas gestações, teve 6 gestações, hoje tem 4 filhos vivos, né, dessas gestações, um foi aborto, todos os filhos moram, né, residem em Londrina, e ela, né, nessas condições, hoje mora sozinha, realiza as atividades do dia a dia dela com bastante dificuldade. Ela tem uma pessoa que ajuda ela nos serviços domésticos uma vez na semana, mas ela faz as atividades do dia a dia dela com bastante dificuldade e aos pouquinhos, né? Conforme as dores permite, né? Ela começou a fazer tratamento já para hipertensão, né, e para as dores crônicas dela já ali com 50 anos de idade, que foi quando ela já começou a sentir isso, né. As dores dela são mais referidas na região de coluna, quadril e pernas. Hoje, para ela andar, ela precisa de auxílio. Então, ela faz as atividades dela quando ela sai, né? Porque às vezes ela participa de alguns momentos com a família. Então, às vezes ela vai na casa dos filhos, os filhos buscam ela em casa, né? Eles são muito cuidadosos com relação a isso, às atividades, os momentos externos da casa dela. Quem visita e vai na casa dela é apenas uma filha. Os outros 3 filhos, no caso, não são tão presentes assim. Essa filha todos os dias passa na casa da idosa, todos os dias vai ver como ela tá, faz o mercado para essa idosa, então auxilia como pode. Os outros 3 filhos, eles já se revezam assim de forma um pouco mais distante, mas buscando ela aos finais de semana, em momentos assim, para poder passar, né, um momento com os netos. Ela é muito comunicativa, é uma idosa, inclusive ela foi um caso que foi atendido por nós pelo serviço de psicologia, porque tudo essa mudança, né, da qualidade de vida e do dia a dia dela devido à piora das dores, tornou ela uma idosa um pouco mais com sintomas de depressão, um pouco mais triste, um pouco mais calada, e ela não tem esse perfil, né? Ela sempre teve um perfil. Franciele, por Oi, gentileza, carrega a apresentação de novo, porque deu um probleminha e caiu a apresentação. deixa eu colocar, peraí. Eu até peço desculpa porque foi eu que cliquei num botão que não devia. Acontece. Foi? Aí, Foi. Fran, de novo, tá ok. Obrigado e desculpa novamente. Imagina. Então, ela foi acompanhada, né, como eu disse, pelo serviço nosso de psicologia, porque ela começou a ter essa mudança de comportamento, né, devido ao quadro dela de um pouco mais isolada, um pouco mais revoltada. Ela tem umas falas assim muito de idoso não serve mais para nada, idoso dá muito trabalho. Então ela verbaliza isso muito. E a família preocupada começou a trazer ela para ser acompanhada pelo serviço de psicologia. Ela hoje é uma idosa, né? Na última visita que eu fiz para ela muito comunicativa, conversa, gosta muito de conversar, é muito ativa, né? O sonho da vida dela é voltar a bater perna por aí, né? Então ela gosta muito de sair, de passear, de fazer as coisinhas dela, né? Muito lúcida, né? Então existe um comprometimento cognitivo ali no caso. Gosta muito de ir à igreja, de passear na casa dos filhos, né? Então esse tipo de atividade externa que ela costumava a fazer.
Hoje, né, pela limitação e incapacidade, ela tem piorado, né, ela tem sentido mais dores e isso já não é mais tão possível, até também pelo quadro também de pandemia, né? Então tudo isso contribuiu ali para que ela perdesse um pouquinho essa liberdade aí que ela tinha, né? Consequentemente, a qualidade de vida dela. Eu questionei quais as atividades que ela costuma fazer dentro da casa dela e a única coisa que ela me falou era televisão. Então, a única coisa que ela faz, assim, dentro de casa, além de limpar, de organizar e manter a casa, inclusive quando eu fui visitá-la, ela estava lavando roupa. Ela tinha colocado a roupa na máquina, estava lavando roupa, mas estava em outros momentos ali assistindo televisão, né? Que é o que ela faz na casa dela ali mesmo. Né? Dentro da casa dela, o banheiro já foi adaptado. O banheiro que ela usa no quarto, ele é um banheiro que tem 2 barras, né? Uma próxima ao vaso e uma já dentro do box. Mas ela mora num apartamento. O apartamento dela é no térreo, ali no primeiro andar, então ela não tem muita escada para subir. Só que dentro da casa dela, para ela ir para a parte externa, para o fundo ali da onde ela mora, tem degrau, não tem adaptação, né? Inclusive, ela já sofreu várias quedas dentro da casa dela. Nenhuma queda resultou em fratura, até pelo quadro dos exames dela de densidade óssea, pelo uso de cálcio e tudo. Mas ela é uma idosa que tem grande risco de queda, né? Isso é fato, porque já aconteceu. E a incapacidade dela, como vem aumentando, né, preocupa bastante. Alguma dúvida? Fran, ela teve Covid? Você Não, sabe? Não. Eu vou confirmar aqui que eu moro aqui. Ok, Fran, acho que até agora tudo bem. Na imagem que está projetado, nós temos o histórico. Você tem, eu me lembro, me parece na sua apresentação, as medicações também que ela usa, né? Sim. Será que você consegue mover a apresentação até esse slide para nós? Isso, e tem ali outras situações também da constipação que me parece que você não relatou. Quer falar um pouquinho para nós? Sim, aqui eu pontuei nesses dados clínicos algumas doenças de base que ela já tem no histórico dela, né? E algumas coisas que hoje a incomoda, né? Que são os relatos que ela fez para mim. Então, ela já é uma idosa, né? Que tem uma diabetes, ela é hipertensa, tem um quadro de dislipidemia, né? Triglicerídeo alterado, tem algumas questões ali. Já trata, né? Acompanhada com o cardiologista pela questão do sopro cardíaco dela. E o que ela se queixa muito hoje é constipação. Então, ela reclama que ela tem dificuldade, que ela vai no banheiro a cada 2, 3 dias, isso com o uso de laxante. Não é uma idosa que tem uma alimentação sagrada, não faz ingesta hídrica, né, diariamente, é dependente hoje do laxante para ir para o banheiro. Reclama que quando ela consegue ir, às vezes ela passa por episódios de diarreia. Inclusive, ela passou por uma situação dessa recente. Ela acabou tomando 2 laxantes, porque um não tinha feito efeito, daí ela acabou tomando o segundo. E aí acabou desencadeando um quadro de diarreia, desidratou, ficou, né, um pouquinho abalada, desidratada ali, precisou, né, de e tudo mais. Então, isso já é uma coisa que, né, incomoda bastante. Não chega a ter sangramento. Até perguntei se essa constipação fazia um ressecamento, né, se provocava sangramentos, alguma coisa assim. Ela falou que nesse sentido não, mas mais pela demora de ir e pela dificuldade, né. Ela referiu também bastante edema nos membros inferiores, em uma perna um pouquinho mais do que a outra. Já fez a questão da safena, então na perna que ela acabou pegando, né, tirando a safena, ela sente um pouco mais de inchaço, né, mas pela parte circulatória. Tem muita parestesia, então ela reclama muito de formigamento, de dormência, né, nos membros dela, então também é um quadro circulatório ali que ela se incomoda. Ela fala que às vezes ela perde o chinelo pela casa. Às vezes ela tá andando, o chinelo sai do pé, ela não percebe quando ela vê ela tá sem o chinelo, que ela já tem isso, né?
As tonturas também é uma coisa que ela reclama, inclusive é um dos motivos das quedas dela. Reflexo dela já está bem mais, né, diminuído pelo próprio envelhecimento, mas também ela notou que isso tem piorado. Ela chegou a fazer 3 meses de fisioterapia e ela desistiu. Ela é um perfil muito assim, começa um tratamento, não tem o resultado que ela espera em curto prazo e ela abandona. Então, isso aconteceu com a fisioterapia, aconteceu com alguns medicamentos de dor, né, que alguns profissionais passaram para ela. Então, eu percebo que existe uma certa ansiedade, impaciência, né, no perfil dela, assim. E como ela é muito ativa, lúcida e toma as medicações sozinha, ela tem essa facilidade de abandonar e de reiniciar e de se autoprescrever as medicações, assim, com uma certa liberdade. Tem as dores, né, que também é a principal queixa dela hoje, essa questão das dores, porque é isso que tem impactado na qualidade de vida. Então, hoje, o que tem feito ela não conseguir ter a liberdade de sair e fazer as coisas que ela gosta é isso. Então, o foco, assim, né, inclusive a deixa dela aceitar o estudo de caso e toda essa questão foi pelo fato da gente falar, que a gente ia discutir essas questões das dores dela, né, porque isso para ela incomoda bastante. Coloquei aqui também outros dados, né, de históricos que ela me contou. Então, ela já teve uma retirada de câncer, né, de pele na região do nariz. Recentemente fez uma cirurgia de catarata, já fez a operação dos 2 olhos, né? Tá fazendo ainda acompanhamento da lente, ainda tá tendo alguns retornos, inclusive essa semana ela teve retorno. A fisioterapia, né, que eu falei que ela já abandonou. E a questão da parte nutricional dela, que também me chamou bastante atenção. Ela não é a responsável por comprar a alimentação dela, né? Ela não vai ao mercado e tudo. Então, quem vai é a filha, né? Então, isso é até uma proposta, né, que a gente, enquanto casa, né, que estava discutindo o caso dela, pensou. O nosso foco de orientação para a parte alimentar tem que ser com a filha, né? Porque é quem permite esse acesso. Então, ela relatou nas refeições dela muita fritura, muito carboidrato, né, de ter leite condensado em casa, de fazer doce, refrigerante à disposição que a filha compra, então, miojo, macarrão, né, coisas assim muito, muito fáceis, até pela praticidade dela fazer esse tipo de refeição, né, ali, porque é ela quem faz a comida dela. Ela relatou para mim que à noite, bate a fome, ela vai lá, pega uma coxinha, frango, né, coxinha de frango, frita e come. É a janta dela, né, que é uma coisa prática para ela ali e que tá fácil, né, tá acessível ali para ela. A questão da ingesta hídrica, né, a gente até perguntou o quanto, ela falou que tomava água, né, quando eu perguntei se ela tomava água, daí a gente questionou o quanto. Aí ela mostrou uma garrafinha de 500 ml, a garrafinha praticamente cheia e falou, uma dessa daqui. A gente vê que não, né, no final das contas não atinge ali, né? É bem, bem difícil mesmo. Hoje ela tem 79 quilos, é uma idosa que tem um porte físico aí, né? Ela é bem alta, né? Ela tem 1,78. E isso, né, preocupa bastante a gente, porque a gente entende que se houver fraturas ali, todo esse aspecto de mobilização, vai sobrecarregar a filha, que hoje é a cuidadora mais ativa, né? Que às vezes não vai ter condições físicas de fazer uma mudança de decúbito, de contribuir com a qualidade de vida dessa idosa, né? Como são as medicações, o carvedilol, que ela faz uso 2 vezes ao dia, losartana também, 2 vezes ao dia, faz com a atorvastatina, a S, metformina ela faz uso uma só, 7 miligramas. Pela manhã, né, ela toma o isomeprazol em jejum, né, ela faz uso corretamente. O cálcio é um negócio de amor e ódio. Então, o cálcio tem épocas que ela tá tomando, tem épocas que ela abandona, né, então o cálcio tá meio ali, né, aparecendo em alguns momentos. Faz muito uso de medicação por conta própria. Inclusive, a filha contribui, né? Teve até uma das medicações, que é a vitamina D, que a filha falou que tinham prescrito para ela e que daí ela não ia tomar e ela passou para a mãe tomar. Daí a mãe toma essa medicação pela orientação da filha.
Com relação às dores, ela refere que melhora um pouco mais quando ela toma Novalgina ou Torcilax, que são os medicamentos que normalmente ela usa, que ela sente essa resposta rápida do efeito do alívio da dor. E os laxantes, né? Ela faz uso de bastante laxante, assim. Já passou pela lista dela de medicação para dor, né? Inclusive foi orientado pelo Instituto da Coluna e da Dor. Ela passou por uma consulta lá esse ano ainda. Começou a usar o Tilestal, né, o Cartilive, reforcei a importância dos colágenos com ela, porque são medicamentos que ela abandonou, porque ela falou que não teve melhora. Então, ela chegou a comprar, comprou, né, eu acho que umas 2, 3 vezes, usou por uns 2, 3 meses e já interrompeu. O Tilestal, inclusive, ela disse que não sentiu melhora de dor ali, que o Tilenol, o Torcilax e a Novalgina tem sido melhor para ela do que essas outras medicações. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, acho que está ótimo, Fran. Não, se você quiser ir encerrando, aí a gente vai abrindo as discussões. Temos vários aspectos aí para abordar. Deixa eu perguntar uma coisa. Em relação ao estado emocional dela, né, por causa dessas dores, dessa um pouco de falta de independência, como que é? Então, ela tem as queixas dela, né? Ela foi acompanhada, como eu falei, ela chegou pra gente como serviço de psicologia, porque a família já tinha percebido, as pessoas estavam, né, as pessoas próximas a ela já tinham percebido que ela tinha mudado um pouco o comportamento. Ela estava um pouco mais irritada, estava uma idosa um pouco mais isolada, com falas um pouco mais assim de idoso dá trabalho, né? Idoso não serve para nada, então umas falas assim de um pouco de revolta, pelo fato dela ter se tornado um pouco mais dependente, né, pela condição dela. Mas depois que ela começou a ser acompanhada pelo psicólogo, e tudo isso melhorou bastante. Inclusive, a parte emocional dela, o dia que eu fui fazer a visita, estava bem tranquila, assim. Ela não verbalizou muito isso, falava só a questão dela, né, sentido muita dor, né, e da dificuldade dela de fazer as coisinhas dela, mas, né, bastante risonha, bastante comunicativa, assim, bem tranquila. Fran, que região que ela reside? É ali próximo Via São Garcia. Ah, sei. Ali é Celso Garcia. E você é fisioterapeuta, assistente social? Enfermeira. Enfermeira. É que você traz uma visão muito ampla, sua apresentação está ótima. Tá? O seu olhar é muito ampliado. Parabéns, mas pode continuar. Obrigada. O exame que ela me mostrou, né, de imagem que ela tem, que é de 2016, eu peguei alguns pontos da coluna e do joelho, né, que são alguns pontos que ela fala de bastante dor. Então, nesse exame apareceu a questão da osteoporose, um desvio, né, da parte lombar dela ali, uma questão de escoliose também, né, e algumas escleroses ali, né, na lombar, em algumas regiões de coluna. Na parte do joelho, apareceu o osteofito, né, de sobrecarga nos dois, né, bilateral, e as calcificações, tá? No exame de densidade que veio junto, ele deu normal, até porque ela usou cálcio. Quando ela pegou o resultado desse exame, a médica passou para ela cálcio e algumas outras medicações. E o cálcio ela manteve o uso por bastante tempo. Inclusive, ela tem usado, né, o cálcio até hoje. Então, é uma coisa que ela manteve, assim, né, no uso ali do tratamento dela. E aí, né, os exames de densidade têm mostrado ali também essa normalidade. Nos exames laboratoriais, o último exame dela foi de dezembro ali, de 2020. Dezembro lá. E teve, né, algumas alterações de triglicerídeos, de glicose, a glicada também, né, um pouquinho alterada, e na parte do funcionamento ali do rim, tudo, a ureia e a creatinina, né, que também deu uma
mas nada que chegou a entrar com medicação. Eu até perguntei se chegou a entrar com alguma medicação, alguma coisa assim. Não tem nenhuma queixa também com relação a isso, então daí eu só coloquei aqui. E os acompanhamentos que hoje ela vai e faz o acompanhamento com o cardiologista e agora com o oftalmo, devido ao pós-cirúrgico da catarata. Ela é referenciada pela UBS ali do centro, mas ela não frequenta, né? E por uma questão financeira também, porque a família teria condições financeiras de pagar alguns atendimentos particulares, até por isso que ela passou por alguns atendimentos no Instituto da Dor, é acompanhada particular por cardiologista, né? O oftalmo é uma pessoa ali próxima da família, mas são acompanhamentos mais privados do que públicos, né? Então, é difícil. Super obrigado, Fran. Como disse a Fernanda, né? Foi muito bom receber esse caso de vocês, porque parece um caso simples, mas ele tem uma diversidade, uma complexidade, né, de fatores que se interligam com certeza, né? Quero agradecer muito, né? Eu acho que a sua apresentação, a sua percepção da idosa realmente é uma percepção, eu diria, bem integral, muito ampliada, né? E eu acho que isso é fruto, com certeza também, de todo o trabalho que vocês desenvolvem lá no Centro Dia, né? Que vai ajudando a consolidar essa percepção mais integral do idoso. Bom, nós ontem à noite, até confessar aqui, né? Nós fizemos uma pré-discussão do caso pelo WhatsApp, né? E nós ontem à noite já tínhamos levantado algumas coisas que de qualquer forma se confirmaram, né, agora com a sua apresentação. Tá? Nós temos aí, eu vou puxar por um ponto, tá? Por um ponto específico, porque eu acho que a gente vai ter vários pontos a serem abordados, mas eu queria, de início, começar um pouco pela questão da dor, né? Porque eu acho que a dor aí é um eixo que está provocando diversas alterações. Mas eu também, né, aí agora te escutando, ficou mais claro para mim um outro eixo que pode estar bem problemático, né? Que é a questão da automedicação, da forma como ela, idosa, apoiada pela família, porque pelo seu relato, né, ela praticamente não sai de casa, quer dizer, quando a gente fala que está tomando isso, está comprando aquilo, alguém está levando para ela, né? Então, assim, eu queria puxar um pouco por essa linha da gente refletir um pouco, né? O impacto que a dor pode estar provocando na qualidade de vida dela e como a dor acaba sendo um fator que leva ela a uma automedicação com muita frequência e de maneira inadequada, né? Então, vamos começar por aí, depois eu listei aqui, né, as outras questões, que é a dificuldade da mobilidade, a questão, eu vou chamar entre aspas, da constipação, que para mim é mais um desequilíbrio provocado também pelo uso, inclusive, de uma medicação e de hábitos alimentares provavelmente não tão adequados, né? Mas vamos começar pela dor e pela automedicação, tá bom? Então, eu vou agora fechar meu microfone um pouquinho e deixo à vontade quem o professor Cabreira quer comentar um pouquinho, depois, na sequência, nós vamos com as contribuições das colegas da fisioterapia. Quem estiver no chat, fique à vontade de colocar ali suas observações, que nós vamos tentando capitanear elas aqui para a discussão online, tá bem? Tá bom. Bom dia a todos. Eu queria agradecer aí a Franciele pela participação, né, pela disposição em estar colocando o caso para a gente estar discutindo e dizer que todo mundo é muito bem-vindo, né, nessa discussão, que é uma coisa que vai qualificar aí a vida dos idosos. Você vê que é interessante, né? Esse caso me chama a atenção em alguns aspectos, né? Primeiro, como que o sistema convencional de assistência à saúde não dá conta de uma situação como essa, né? Quer dizer, não adianta você ir em vários médicos, fazer várias consultas, fazer vários exames e pegar uma penca de remédio
que você não consegue viver bem apesar disso, né? Tá certo? Então você vê como que a coisa é ampla mesmo. E como essa modalidade de atendimento, de centro-dia, ele é uma modalidade que encaixa bem a muitos idosos com uma necessidade específica, né? Você veja que é uma pessoa que tem a sua casa, tem uma condição socioeconômica razoável, que é uma pessoa que tem condições de estar tendo vivendo sozinha, só que, no entanto, ela pode se beneficiar de uma estrutura como o centro-dia. Então, eu acho que isso é uma coisa que chama atenção. A outra questão é o seguinte, você veja que uma pessoa que, se a gente chegasse, todo mundo aqui que está nessa roda, nós estamos em 20, chegarmos aos 79 anos, conseguindo viver sozinho, tá certo? Conseguindo viver sozinho, conseguindo conversar bem, conseguindo ter essa visão do mundo que essa senhora tem, a gente poderia dizer que estava bem. Estava bem. Então, assim, essa senhora, ela chegou aos 79 anos com uma condição, eu diria, razoável. Mas aonde que a gente pode estar melhorando, né? Por que ela não está vivendo tão melhor? Será que é por conta do coração? Não é, tá certo? Será que é por conta das alterações laboratoriais do diabetes? Também não é. E eu concordo com a professora Mara que o que ela não vive bem é com a questão da dor. E você vê que a dor aí impactou na funcionalidade, né? Então você vê que você tem uma dor importante, né, que compromete coisas básicas, como, por exemplo, o fato de você querer ir para a igreja ou querer ir na casa da vizinha e não conseguir. Então, eu acho que esse é o desafio maior, é tratar uma dor, né? E uma medicina, por exemplo, a medicina ela tem vários medicamentos, é uma medicina que oferece solução para coisas exuberantes, tá certo? Para neoplasias, para entupimentos de vaso importante e acaba não oferecendo de maneira adequada uma solução para uma dor, tá certo? Eu acho que vale a pena a gente pensar o seguinte, você vê, é uma dor que a gente percebe muito bem a origem dela, é uma osteoartrose exuberante também, muito importante. Só que a osteoartrose, quando ela é de coluna, ela pode fazer também uma alteração neurológica. Eu até tenho aqui, vou mostrar para vocês, uma coluna onde eu tenho osteoartrose em vários locais, tá certo? E aí eu posso ter um comprometimento do nervo que sai, tá certo? Por isso que essa dor, ela tem um componente, eu acho que vale a pena, que além de ter uma dor osteomuscular, tá certo? Ela tem também uma dor de origem neuropática, né? Na tese de doutorado da Flávia, nós vimos claramente isso, que a dor com componente neuropático ela era comum em dores crônicas. Isso por conta do quê? Você veja, ela reclama de parestesia. Então, ela não é uma dor só osteomuscular. Então, a abordagem terapêutica não pode ser só com uma dor osteomuscular. Poderia ter uma dor, uma abordagem neuropática, tá bem? E aí a gente sabe que tem alguns medicamentos que atuam melhor na dor neuropática. Por exemplo, a pregabalina, a gabapentina, que são os anticonvulsivantes, tá certo? E também foi até tentado para ela a duloxetina, que é o Symbi, que é um antidepressivo que atua na dor neuropática. Então, eu acho que aí já fica claro que a gente mereceria a introdução de um medicamento para dor neuropática. Eu colocaria a pregabalina, tá certo? Porque, como vocês bem disseram, parece que a questão da depressão não é fundamental nesse momento. Não é a mais importante nesse momento. Então, talvez a pregabalina pudesse ajudar, tá certo? E você veja, ela percebeu claramente que o que ajuda a dor, né, é o analgésico simples, como a dipirona, que é um remédio interessante, que dá para ser utilizado todos os dias, do mesmo jeito que se usa a losartana, do mesmo jeito que se usa carvedilol, tá certo? Mas usar todos os dias, tá certo? Agora, o Torcilax já não dá, porque o Torcilax ele tem o diclofenaco, que é um anti-inflamatório, e a gente viu aí que ela tem uma função renal, não é 100%. Então, ela não pode usar o Torcilax de maneira inadvertida. Então, eu também colocaria a dipirona todos os dias, tá certo? Como ela usa outros medicamentos.
E eu queria chamar a atenção para uma outra questão, que você viu que ela tem tontura, né? Além da dor, ela tem tontura. Falta nesse exame clínico, e aí os alunos podiam contribuir para isso, que é a medida da pressão deitada e sentada, tá bem? Para saber se nós tínhamos hipotensão postural, porque daí a gente poderia ajustar esse medicamento com os medicamentos para que a gente não tivesse a hipotensão postural, tá certo? Então, me pareceu que é um caso que a gente tem que ter uma invasão maior nessa questão do tratamento da dor. Eu manteria um analgésico simples, como a Novalgina, podia ser também o paracetamol, mas todos os dias, tá certo? E com uma pregabalina para pegar o componente da dor neuropática, tá bem? Você vê que a gente fica com vontade de dar remédios opioides, tramadol, codeína, mas a obstipação dela compromete a utilização, tá certo? Que também valeria a pena estar pensando nisso. Só por último, eu queria chamar a atenção. Uma senhora de 79 anos, com esse padrão funcional, a gente pode ter como meta uma hemoglobina glicada de 7, tá certo? Ela está 6,2. E eu fico pensando até que ponto talvez mexer um pouquinho com essa metformina, não estou dizendo para deixar ela comer mais, não é isso, mas talvez a gente ajustar para que a gente não precise ter certeza que essa tontura não é hipoglicemia, tá bem? Então, me parece isso, e lógico que ela tem uma janela enorme, uma janela de oportunidade enorme, que é o tratamento não farmacológico, que certamente a professora Celita e a professora Fernanda vão estar comentando isso com a gente. Perfeito, obrigada, professor Cabreira. Eu acho que assim, é importante que isso é uma coisa que a gente sempre reforça, né? Quando a Fran falou, olha, ela se adapta bem com dipirona, né? Quer dizer, é um analgésico simples, mas a questão muitas vezes e que os idosos têm dificuldade com isso é que eles usam o analgésico no pico da dor, né? Então ela não usa de horário, e quando ela vê que a dor dela está ficando insuportável, aí ela vai lá e toma, né? E aí, como ela chegou a um ponto e a um nível de dor, né? Às vezes até associa mais do que uma medicação para melhorar rápido essa dor. Então, eu acho que esse ponto é importante, Fran, trabalhar com ela. E aí eu quero reforçar uma coisa, assim, que toda essa orientação, a filha precisa estar junto, né? Porque, assim, a filha também é um fator de provimento de cuidado, mas é um fator também de decisão, de direcionalidade do que ela vai fazer ou não, né? Então, quando a gente falar, precisa tomar dipirona de horário, né? Tantas vezes ao dia, independente da dor, provavelmente isso vai levantar questionamento na família. Mas aí é uma questão também da gente fazer uma negociação e dizer, ó, vamos tentar, né? Por uma semana, por 10 dias, vamos tomar de horário e vamos avaliar o impacto dessa dor, das condições dela, de mobilidade, né? E aí, falando essa palavra mobilidade, eu já remeto para Celita e para Fernanda, nossas fisioterapeutas, né? Porque com certeza aí nós temos sim um fator neuropático nessa dor, mas temos um fator musculoesquelético, temos articulações que talvez possam aí, com a ajuda de algumas ações da fisioterapia, também ter algum alívio, tá? Amigas? Eu gostaria de comentar, então, o Luiz Felipe, né, colocou aqui a importância da mobilidade para as dores crônicas, é exatamente isso, ele até, né, dá algumas dicas, né, uma caminhada, um exercício na água seria bem interessante, e a fisioterapia. Uma coisa que teria que trabalhar com essa paciente é a orientação, né, mostrar para ela o que é essas condições crônicas que ela apresenta e que o tratamento, né, ela quer um resultado rápido, eu acredito, né, e muitas vezes desse tipo de problema a gente não vai conseguir um resultado rápido, então ela teria que ter um pouquinho mais de persistência, né, então explicar melhor para ela, né, sobre essas condições que ela apresenta. E o exercício, ele é, né, essencial, né, para manter essa mobilidade, a gente vai conseguir manter essa independência dela, vai conseguir aliviar a dor, vai prevenir quedas, né? A importância de exercício de alongamento, exercício de fortalecimento, principalmente de membros inferiores, né? Para prevenção de quedas.
e aliviar essa dor, né, desse problema que ela tem articular, né, essa osteoartrite. Então, isso seria bem importante. E também a necessidade de avaliar o risco de quedas no domicílio, né? Não sei quantas quedas que ela teve no último ano, mas a Franciele falou que foram, né, várias, né? A importância de ver obstáculos, tapetes, iluminação, né? Esses aspectos são importantes na prevenção de quedas. Uma dúvida, Fran. Oi, desculpa. Se ela tomasse mais água, ela poderia dispensar o relaxante? Relaxante? Então, o exercício também ajuda nessa parte da constipação, né? Então, a água, fibras, atividade física, tudo isso ajuda na constipação. E algumas coisas também que eu queria colocar, né? Concordo com várias coisas que foram colocadas, mas quando eu estava fazendo a leitura do caso, né, surgiram alguns questionamentos, né? Conforme a gente lê o caso, a gente vai imaginando uma paciente, e eu vejo essa paciente muito mais com potencialidades, né, melhor do que a condição quando a gente faz uma leitura. Porque quais seriam eixos muito importantes que ela tem, né? Ela tem um apoio familiar importante, você vê que é um apoio, né, que eles têm uma sutileza nessa observação do cuidado, até pelo aspecto emocional, buscando encaminhamentos, buscando rede de apoio, né? As opções que eles têm buscado também, eles têm buscado várias opções de tratamento, a condição socioeconômica que a gente sabe que é uma condição que também é importante, a motivação dela, embora nesse momento não seja tão grande, mas ela tem a ansiedade de melhorar, né? Tanto que essa busca que ela faz é para uma melhora. E, por outro lado, a gente tem um fator que é um fator que realmente, concordo com o que o Cabreira falou, é a dor, né? Então, assim, se a gente começa a pensar no efeito cascata, a gente vai ter a dor como início desse efeito cascata, interferindo, né, em diferentes aspectos. A Franci caiu, né, Mara? Acho que o microfone está desligado. Eu não sei se é só a imagem dela, ela tem conseguido retornar rapidamente, Fernando, mas acho que a gente pode continuar, porque pelo chat nós temos outros participantes da equipe do Centro Dia que também estão na escuta conosco. Tá bem? Ótimo, ela faltou, Fran. Né? E também, assim, perceber, né, esse olhar que vocês já tiveram, Fran, na avaliação também foram bem importantes. Então, o que eu penso como encaminhamentos? Né? O questionamento até que eu vi que a Michelle fez, que também é fisioterapeuta, e eu até tinha colocado ontem, é a respeito como que é o acesso digital dela. Né, que nesse momento de pandemia tem sido uma alternativa bem importante para engajamento desses pacientes em grupos de acompanhamento com meio de exercícios. Né? Hoje a gente tem possibilidade de oferecer um atendimento desde grupo de coluna, de exercícios online, grupo só de exercícios para mulheres. Então, a gente teria condições de ter esse acesso, né, mesmo nesse momento de pandemia não sendo presencial. Um ponto que eu também concordo que é essencial, esse plano terapêutico, ele ser montado em conjunto com a família, né, principalmente com a filha. Então, tem que sentar com a paciente, né, a equipe, um membro da equipe e a família, e mostrar e fazer uma linha do tempo, né, em termos de expectativa, em termos do que em cada fase é possível atingir. Né? Às vezes a gente tem um objetivo tão grande que não está sendo atingido, que ela tem essa expectativa, mas quais são os pequenos que vão chegar até esse grande? Então, essa clareza eu penso que é muito importante para a adesão da família ao tratamento, porque senão ela vai começar o medicamento, com 2 meses não vai ter o grande resultado que ela espera, ela vai parar, ela vai começar uma fisioterapia, ela vai parar. Quais são os passos iniciais que a gente quer com essa fisioterapia? Quais os passos iniciais com essa medicação? Então, eu acho que esse é o princípio. Uma outra coisa seria, quando a gente fala em manter a capacidade funcional, manter ela em atividade, eu penso muito nas atividades que é possível ela fazer em casa. Eu acho que nesse momento de pandemia tem sido um resgate para todos nós, né? Do que ela gosta além da televisão? Né? O que ela gosta? Né? É uma paciente que tem um histórico de rural, de ter
sido criada na roça, será que ela consegue resgatar isso como uma atividade prazerosa, cuidando de uma planta, cuidando de, né, uns temperos, tendo algo para um cuidado que não seja só o lazer da televisão? Né? Ela gosta de cozinhar, né? Ela gosta de... eu também questionei a respeito da questão da alfabetização, né? De uma leitura, de, né, textos pequenos, de receber uma informação, ou ela tem vontade de desenvolver novas habilidades. Então, eu acho que isso até para a questão da perspectiva de envelhecimento, pela perspectiva de vida, né, é muito importante, porque quando a gente está aprendendo coisas novas, gera uma motivação e gera um olhar para o futuro, né? Então, isso é uma outra coisa que eu também gostaria de estar trazendo, né? E sem dúvida nenhuma, eu acho que para a gente ir iniciando essa caminhada, a gente vai ter que ter um controle dessa dor, né? De forma gradual, né? Quebrando um pouco esse ciclo, porque uma vez que a gente diminua essa dor, a gente vai ter condições para que ela faça mais exercícios, que ela se mantenha mais ativa, que ela resgate algumas atividades sociais, que ela tenha um maior convívio. Então, né, como foi falado, né, algumas possibilidades de exercícios, eu acho que desde a questão do exercício de forma online, as orientações que a gente pode estar passando, vídeo, né, se ela tem um espaço ao ar livre, ela poder também, né, às vezes no próprio prédio, descer com certo cuidado em horários para uma pequena caminhada, né, então acho que gradativamente ter essa inserção, né? E manter a funcionalidade dela, porque realmente também me chamou a atenção o padrão de paciente que ela é, né? Então, acho que de forma geral é isso. Eu queria aproveitar essa fala, né, que a professora Fernanda colocou, de outras atividades gerais que ela possa estar fazendo, do espaço possível de uso, né? A Michele, que entrou conosco aqui agora também, está colocando lá no NASF, ali no chat, algumas informações, né? Algumas questões sobre, assim, até que ponto para essa tontura seria indicado uma reabilitação vestibular, né? A UBS do centro tem fisioterapeuta, que talvez se ela fizesse um vínculo um pouco mais, eu diria, um vínculo, né? Definisse um vínculo com a UBS, essa assistência poderia vir, talvez, pelo NASF. Veja, eu estou dizendo talvez, gente, porque também eu penso que a gente não pode se esquecer que nós estamos caminhando, né? Tudo indica que eu imagino que ela já tenha sido vacinada, então nós temos um pouco mais de, eu diria, tranquilidade de propor algumas ações fora do domicílio, mas a gente também sabe que este é um processo gradativo, né? Eu acho que ela só vai se animar, e mesmo a família, que, a meu ver, o fato de somente uma filha ter mais contato, às vezes nos parece um fator de distanciamento, mas também pode ser, em alguma situação, um fator de proteção, né? Porque, assim, é um fator, não sei quais são as condições dos outros 3 filhos para uma aproximação segura e muito frequente com ela hoje dentro do contexto geral. Mas eu queria aproveitar que tem surgido várias questões ali no chat, que, assim, só para a gente fazer um balanço sobre as medidas possíveis de prevenção dessa queda, tá? Nós levantamos algumas hipóteses, né? Primeiro, que essa queda pode estar sendo provocada pela própria dificuldade de mobilidade, perda de força muscular, o que pode ter facilitado. Então, agora, nós também levantamos outra questão. As quedas podem ter sido associadas a uma hipoglicemia ou a uma hipotensão postural, né? E aí, neste sentido, a gente teria que fazer algumas avaliações simples, né? Uma hipotensão postural é medir a pressão com ela deitada e depois ela em pé, avaliar a diferença, né, dessas pressões. A glicemia, o professor Cabreira colocou ali no chat algumas observações sobre o fato de que a gente pode talvez diminuir o rigor do controle glicêmico para nos dar a segurança de que a queda não veio associada a um quadro de hipoglicemia, mas eu tendo a pensar que, na medida em que nós conseguirmos fazer um fortalecimento muscular,
Isso já pode ser um fator importante de diminuição do risco, tá? Mara, eu acrescentaria também uma observação do calçado, né? Esse chinelo também, né? Alguma coisa mais que desse mais segurança para ela também, né? Então, às vezes, só a mudança de um calçado mais seguro, né? Ajudaria também. E uma outra coisa nessa linha que a Celita falou, eu também pensei na questão da avaliação dos pés, por conta do diabetes em relação à sensibilidade. Também, se não tem uma alteração de sensibilidade, uma alteração de propriocepção. Artrite, né? Pode acarretar alguma deformidade. Deformidade. Então, a avaliação dos pés, tanto, né, em termos de estrutura, em termos de apoio, em termos de sensibilidade, seria bem importante, que é a base, né? E uma outra coisa, Mara, acho que a Michelle, ela é fisioterapeuta da UBS Guanabara, ela trabalha muito com problema de VPPB. Ela poderia, né, comentar alguma coisa, que às vezes essas tonturas podem estar relacionadas a isso, né? Sim. Olá. Olá, tudo bem, Michelle? Quer comentar um pouquinho? Depois Bom eu dia. queria aproveitar e comentar uma coisa que o professor Caveira colocou ali no chat, que eu acho importante, mas pode falar, Michelle. Bom dia, obrigada pela participação, né? A Celita me convidou, eu tô mudando de Londrina, tô saindo da prefeitura, indo para o EMP, e vou trabalhar com idosos lá, então vou estar inserindo nessa nova realidade. E, assim, uma questão bem importante da VPPB, a gente sabe que as vertigens nos idosos é bem comum, principalmente associada à VPPB, que é aquela associada à movimentação da cabeça. Então, acho que perguntar para ela, Franciele, se quando ela tem a vertigem, é quando ela levanta da cama, né? Eu achei bem interessante que o doutor falou sobre a questão da hipotensão postural, né? Diferenciar essa vertigem e saber qual que é esse tipo de tontura que é, se ela é rotatória ou se é quando ela mexe a cabeça, porque se for a VPPB, todos os fisioterapeutas aqui já foram treinadas para fazer as manobras de reposicionamento, né, que é de vertigem posicional paroxística benigna, e tá encaminhando ela, né, se perceber que não for uma hipotensão postural, tá encaminhando, porque as fisioterapeutas das unidades básicas, é que agora a gente está passando por um processo de readaptação nas unidades, em virtude né, que várias unidades estão ou Covid ou de vacinação, mas a Centro é uma unidade que do Centro é a única que está atendendo os pacientes, né, fazendo esse contato, encaminhar ela para a unidade, fazer uma referenciada, encaminha o paciente com esse de vertigem, relacionado à mudança de postura, né, relacionado a descrever como essa tontura, já que não percebeu que foi uma questão de hipotensão postural, né, fazer esse teste que o doutor sugeriu, e aí encaminhá-la para a fisioterapeuta, lá no caso é a Patrícia, que é responsável do centro, para ela fazer essa manobra de reposicionamento, porque a gente atende muito paciente com vertigem, né, faz essa manobra de reposicionamento diagnóstica e faz o tratamento quando é positiva, e também quando não é, a gente faz a reabilitação vestibular, a gente orienta os exercícios, porque a reabilitação vestibular para esses pacientes independentes, ela evolui muito com a melhora do equilíbrio, né, então vai trabalhar. Então, acho que fazer a adesão junto com a unidade de referência é bem importante, ainda mais que o centro. Além disso, tem a Anne, que é educadora física, que ela insere, né, eu perguntei da questão digital, WhatsApp, porque a gente está inserindo muitos idosos, né, fazendo tratamento diário de atividade física, tem todo dia canal de YouTube, e a Anne ela encaminha no WhatsApp também, que é educadora física, e faz todos os dias atividades físicas para esses idosos. É uma gracinha ver, gente, ver esses idosos de repente poderia, né, se ela não tivesse interesse, começar pela telereabilitação, os exercícios, né, talvez se ela tivesse acesso à internet dessa forma, e depois, aos poucos, né, às ir vezes para a até UBS. A cuidadora junto, até para estar incentivando o manejo dessas ferramentas, porque a gente tem percebido que os idosos têm feito muito isso, né, então todo dia a gente faz esse tratamento por atividade física, por videoconferência, faz 1 ano que está fazendo, e eles têm aderido, né, e eles fazem, e no centro a gente tem a Ana e a Patrícia, que são, assim, ótimas, né, temos em todas as regiões, aqui eu conheço a do centro, que é a minha. A gente, a respeito disso, a gente tem vencido realmente, Michelle, né, um grande desafio, que às vezes a gente tem a ideia de que o idoso não vai se adaptar a essa forma de atendimento, mas com apoio inicial do familiar, né, e a gente tem a possibilidade não só do atendimento, né, assíncrono, que seria aquele
o atendimento do YouTube, mas a gente pode fazer também o atendimento de forma síncrona, da gente ir observando, a fisioterapia ela tem trabalhado muito de forma síncrona, né, que é em tempo real, de eu ver como que você está fazendo o exercício, de eu ir corrigindo, de eu saber se você está com dor nesse exercício, daí eu adapto, olha, né, sentiu dor nesse exercício na lombar? Então não, vamos modificar, vamos adaptar. Então, estratégia bem, mesmo em grupos pequenos, que dá para trabalhar de forma personalizada. Ok. Michele, posso fazer uma pergunta? Assim, lá uma limitação da onde ela mora é que não pega rede no celular. Entendi. Não pega. Internet e rede, assim. Enquanto eu fiquei lá, eu não tive acesso a Mas rede de telefone. Wi-Fi nem pensar, né? Eu ia colocar isso, né? Que assim, veja, todos esses meios a gente tem que estar sempre avaliando a condição de conectividade do idoso, né? Felizmente, muitos se adaptaram, mas infelizmente, às vezes por questões estruturais de moradia, essa estratégia não é viável, né? Mas aí, Fran, vem aí mesmo um vínculo muito bacana que o pessoal do Centro-Dia tem feito de esporádicas visitas, né? E eu acho que aí vem a fisioterapia do Centro-Dia com as orientações essenciais de alguns exercícios básicos de fortalecimento, de orientações de cuidado com ela quando da mudança de postura, né? Sentada, em pé ou deitada, para tentarmos prevenir. Eu queria avançar um pouquinho, desculpa aí as fisioterapeutas presentes, mas é que nós temos outras questões importantes para a gente discutir no caso, que é essa questão, Michele, se quiser ficar, pode ficar conosco. Ela volta se sentir que sim. Bem, nós não podemos esquecer que essa idosa tem aí outras medicações em uso, e tem uma medicação, e tem uma queixa, que parece simples, mas para mim ela pode ser um grande problema, tá? Que é a questão da constipação, né? A constipação referida, eu vou dizer assim, né? Porque sempre que eu escuto um idoso falar para mim, não, eu tenho constipação, eu uso laxante a cada 3 dias, só funciona com laxante, eu fico pensando sempre assim, será que se a gente conseguir que ela se mobilize melhor com o controle da dor e com menos medo da queda, e aí se sinta mais estimulada a beber um pouco mais de água, a ingerir uma alimentação com mais volumes de fibra. Por que eu digo isso, gente? Porque quem tem dor de andar, para andar, e medo de cair, não quer levantar para ir ao banheiro. Então, não quer beber água, não é porque não gosta de beber água, é porque toda vez que bebe água, dali a alguns minutos, terá que se deslocar até o banheiro. Então, a gente tem que olhar também o idoso nesse contexto geral. E aí, vejam, né? Quando eu vou fazer uma brincadeira agora aqui, vou deixar o professor Cadeira depois discutir um pouco isso, né? A gente precisa avaliar essa constipação. Ela pode ser real pelos hábitos alimentares, pela pouca hidratação, pela não mobilidade, né? Então, a fisioterapia, a enfermagem e a nutrição tem muito para orientar, para resolver essa constipação, mas vejam, nós também temos um intestino que está acostumado assim, tá? Vou fazer uma hipótese, tá? Cada 3 dias toma uma dose firme de laxante, até 2, né? Como a Fran nos relatou, tá? Faz uma limpeza da luz intestinal completa, quer dizer, ela com a ingestão de poucas fibras e água, ela vai demorar no mínimo 48 horas para começar a formar bolo fecal novamente, tá? Se ela ficar sentada, toda alimentação que ela tem pode provocar, sim, um bolo fecal endurecido, com o acúmulo de flatos, o que provocaria as cólicas que ela refere. E aí, qual que é o efeito? Bom, quando eu tô com isso, laxante de novo. Aí, o laxante é ótimo, vai lá e funciona. Depois fica 3 dias sem funcionar. Claro, né? O funcionamento intestinal não está regulado pela ingestão ou pelo reflexo natural de evacuação, mas está regulado pela presença ou não de uma droga
estimuladora da sua mobilidade e do seu funcionamento. Então, eu queria que o professor Cadeira comentasse um pouquinho como é que a gente pode quebrar, e aí, se tiver alguma nutricionista aí conosco, se quiser atrelar algumas outras orientações, fique à vontade. Eu acho que essa questão da constipação é muito importante porque ela é capaz de impactar mesmo na qualidade de vida, né? E assim, se a gente estivesse falando de qualquer idoso aqui, nós estaríamos falando de 60%, 70% de chance de estar com obstipação, né? De novo, eu vou insistir, nesse universo de 20 pessoas que nós estamos aqui, certamente tem 5 ou 6 muito obstipadas, tá certo? Então, e isso impacta muito na vida do indivíduo e principalmente com os medicamentos que têm uma carga anticolinérgica importante. Ela não tem nenhum grande remédio que está proporcionando essa obstipação, mas concordo que a imobilidade, a obesidade, a dificuldade de se alimentar adequadamente tem um impacto muito grande. A gente costuma também fazer o seguinte, a gente culpabiliza muito o indivíduo que sofre, né? Então, assim, olha, você está sofrendo de dor porque você não faz exercício, você está sofrendo de dor porque você não emagrece, você está sofrendo de intestino preso porque você não come direito, porque você não bebe água, tá certo? Na verdade, é isso mesmo, mas eu acho que explicitar essa culpa o tempo inteiro, a gente não traz uma solução. A gente acha o culpado, mas não acha a solução, né? E isso na vida da gente é muito comum, a gente procurar o culpado, mas não acha a solução. Então, eu acho que a gente tem que ter um certo jeito para evitar essa culpabilização em todos os aspectos dessa paciente. Então, eu acho que a ingestão de água adequada é importante. A gente sabe que a introdução de fibras adequada para paciente idoso é muito complicado, porque é muito mais fácil mesmo o carboidrato, tá bem? Todo mundo prefere carboidrato, fritura, do que só comer fibra, tá certo? Não é só essa senhora, tá bem? Mas eu acho que a gente pode trabalhar um pouquinho com medicamentos. Nem todo medicamento laxativo, ele é irritante, tá certo? A gente faz diarreia nos irritantes, nos laxativos que vão gerar uma irritação do tubo digestivo, que são necessários e muitas vezes. As pesquisas estão mostrando que não existe mais aquela ideia de que vai viciar no indivíduo com o uso de laxativos irritantes. Não vicia. Só que vale a pena a gente mudar o sistema. Quer dizer, vamos tentar, além de um medicamento irritante, vamos usar em outros dias um medicamento que vai deixar as fezes um pouco mais líquidas, tá certo? Um pouco mais soft, né? Um pouco mais leve, né? E aí, por exemplo, o óleo mineral é muito interessante, até o leite de magnésia é muito interessante, porque ele pode ajudar a fazer com que essas fezes sejam mais tranquilas. A lactulona, então assim, ela pode ser introduzida quase que todo dia com óleo mineral ou com a leite de magnésio e deixar o laxativo, porque é o seguinte, não queremos que ela fique mais do que 2 dias sem evacuar. Se ela deixar o laxativo, só se tiver mais 2 dias sem evacuar. E uma outra questão que é importante, quando o indivíduo fala para a gente que quando ele evacua em grande quantidade, é porque ele está formando fezes, só que ele não está soltando. Então, a gente pode funcionar na porteirinha ali. Como que a gente funciona? Usando os supositórios, seja o supositório na forma de bisnaga, supositório na forma de supositório de glicerina. Então, eu acho que a gente poderia propor para ela, além de uma lista de coisas para comer e deixar entender que ela podia mudar a conduta dela, oferecer para ela, por exemplo, um óleo mineral todos os dias, ou a lactulona todos os dias, ou o leite de magnésio todos os dias, manter esse laxativo, se por acaso no 3º dia ela não fizer o cocô, e antes do laxativo ela podia introduzir um supositório. Eu acho que com isso ela vai ter uma melhora significativa. E é isso aquilo que nós falamos, né? Claro que uma dessas opções, eu diria assim, desse modulador aí dos funcionamentos intestinais menos irritante, associado a um controle da dor, aos exercícios físicos de fortalecimento que vão garantir um pouco mais de mobilidade para ela, né? E aí, gradativamente, ela também vai se sentindo mais estimulada a permitir isso,
se permitir tomar mais água, se permitir movimentar mais. Eu penso que Diminuir os fatores de risco de quedas dentro do Isso, domicílio, calçados, tapetes, a isso. iluminação. E aí também, veja, aí uma outra coisa que a Fernanda citou rapidamente, mas a gente tem que começar a fazer eu diria, uma negociação gradativa, né? Bem, estamos diante de uma pandemia, temos famílias com medo de contaminar seus idosos, temos muitos idosos dias e dias sozinhos na sua casa, como a Fran nos disse, sem acesso à internet. Vamos lá, levanta a mão quem não ligaria a TV em nenhum momento do dia nesta condição, né? Então, assim, gente, também dizer ao idoso, sai da frente dessa TV, vai fazer outra coisa. Isso é fácil dizer para um adolescente num domingo, né? Que na segunda, na terça ele vai ter aula, ele vai fazer alguma coisa e tal. Agora, dizer a um idoso que fica 7 dias sozinhos numa casa sem conexão, né? Então, mas vamos negociar, né? Deixa a TV ligada, tudo bem, mas deixa que a TV traga boas notícias e vamos combinar, né? Na medida em que o estado geral de mobilidade dela nos permite, a cada 15, meia hora, vamos levantar? Vamos dar uma volta? Vamos até a cozinha para beber um pouquinho de água e vamos voltar depois, né? Gente, eu estou brincando e ao mesmo tempo falando sério, no sentido que essa negociação precisa ser uma coisa dentro do real possível para ela, e na qual ela também se sinta capaz de fazer, né? E veja, quando eu falo para ela se mobilizar, tem várias observações lá no chat sobre um fator que a gente ainda não falou, né? Ela tem edemas de membro inferior. Edema, né? Pode ter múltiplas causas aí, o professor Cabreira já está discutindo lá, né? Tem a questão renal dela um pouco diminuída, aparentemente não tem uma causa cardíaca importante que possa estar vinculada, aparentemente não, mas tem um quadro articular que possa estar provocando uma alteração, algum processo inflamatóriozinho crônico, que também cronificou um edema no subcutâneo, e isso aumenta o peso da perna, né? Isso aumenta a dificuldade de mobilidade. Então, aí também aquelas dicas essenciais e básicas, né, de elevação do membro, de movimentação para estímulo da circulação nesse membro, né, continuar acompanhando a função renal, né, porque para ver isso, nós estamos estimulando a hidratação. Isso vai ter um impacto nesse edema? Então, assim, né, a gente precisa abrir um diálogo com a filha, para que a filha nos diga, olha, não, ela está tomando mais água, mas agora está fazendo esse exercício que a fisioterapeuta orientou, o edema não aumentou, o edema está fixo ou está mais localizado, né? Então, são fatores importantes também que vão agregando qualidade de vida a essa idosa, né? Em verdade, eu penso que muitos de nós hoje temos alguns dias um pouco menos animados, né? Então, não nos parece ainda um caso de quadro de depressão grave, mas é importante que a equipe vá observando, né? E o professor Cabreira lá, alguns comentários atrás, até citou um antidepressivo também como uma possibilidade terapêutica para o controle da dor, no sentido neuropático do controle da dor, né? Mas, não sei, Cabreira, talvez isso seja uma coisa que a equipe possa observar, ou você acha que já caberia entrar agora? Como que você vê isso? Porque em si, apesar de uma observação de uma diminuição do ânimo, eu vou dizer assim, não nos parece um quadro depressivo em instalação, né? O que vocês acham, colega? Eu entraria com uma pregabalina, como eu coloquei lá. Você pode escolher ou um anticonvulsivante ou um inibidor seletivo, um antidepressivo tricíclico, um antidepressivo dual, né? Como a depressão não é uma coisa mais importante, eu entraria com um anticonvulsivante, que pode ser a carbamazepina, que é o Tegretol, a gabapentina, tá certo? Ou a pregabalina. A pregabalina talvez tenha menos efeitos colaterais, então uma pregabalina de 75 miligramas todos os dias. Ela até deixaria um pouquinho menos ansiosa, dormiria melhor, tá bom? Pregabalina de 75 miligramas.
Ótimo, obrigada. E aí, associado a isso, né, Fran, vocês conhecem o ambiente da casa, aquilo que a Fernanda comentou lá atrás, né? Que hábitos anteriores ela tem que lhe dão prazer e que ela se sente estimulada, capacitada para desenvolver ainda, né? Ó, nós temos ali... Fala, O Luiz Gabriel. Felipe, então, o Luiz Felipe colocou uma coisa que eu acho que é interessante o que ele está colocando, sabe? Se a gente tivesse a opção pelo antidepressivo, as dosagens teriam que ser começado mais devagar mesmo, né? Porque como o antidepressivo atua nos neurotransmissores, ele tem uma adaptação. Então a gente teria que começar com uma dose mais baixa, né? Então talvez a pregabalina a gente já comece mais próxima do que a gente está acostumado. Então eu concordo que é também um fator a ser pensado. Tá bem? Olha, Fran e equipe do Centro Dia, nós temos aí uns 15 minutinhos para estarmos encerrando. Eu queria ouvir de vocês se vocês têm ainda alguma dúvida ou gostariam de a nossa opinião em algo que a gente não conseguiu abordar. Só observando ali que a Fernanda colocou que às vezes não, com certeza vamos precisar da ajuda de novo da filha e dos familiares para esses hábitos alimentares irem gradativamente se alterando, né? Mas, Fran, nos diga, alguma coisa mais que você gostaria que nós destacássemos? Hoje, né, tudo que vocês foram contribuindo, eu percebo que o espaço físico é um problema, né, porque é um apartamento muito pequeno, a parte externa que ela tem não tem nenhuma planta, então não plantas lá, então não sei, eu não cheguei a questionar se ela tem, né, esse interesse ou se falta estímulo da família, porque às vezes é uma falta de estímulo também. Mas não observei. Essa questão de cozinhar, ela gosta. Eu vi que ela falou que faz, né, algumas coisas, gosta muito de fazer doce, bolo. Então, essas coisas assim, eu vi que... Mas ela tem um espaço externo, Franciele. Ela poderia andar um pouco ali fora, sair de dentro do apartamento. Ela tem um espaço ali na parte de trás, como se fosse onde ela coloca o varal, as roupas, coisas. Só que para ela acessar ali, tem 2 degraus e tem um negócio de alumínio que é da porta, que é alto e é bem perigoso ali para ela cair. Então, os espaços são assim muito interessante, é meio perigoso. E a casa também, em um dos relatos dela, ela até falou, que quando ela caiu um dia abrindo a porta da casa dela, ela não conseguia levantar, ela não tinha, ela ficou com medo de apoiar na mesa para poder levantar o corpo, aí ela foi engatinhando até o sofá, que era mais baixo, para ela conseguir levantar. Então, né, a dificuldade que ela tem ali de movimentação dentro da casa dela. Fazer uma rampa ali não seria viável, uma rampa. Poderia ser. É uma questão de adaptação, assim, que difícil ainda as barras no banheiro eles já colocaram, já é um avanço. Sim. já avançaram nisso. Tem que ser Mas aos poucos. As outras adaptações a gente viu que ainda está complicado. E existe uma sobrecarga muito grande nessa filha. Esse é um outro ponto. A gente toma muito cuidado com as intervenções que a gente orienta para a filha, porque a filha também tem as complexidades dela, ela se sente sobrecarregada. Qual é a idade dessa filha? Qual que é a idade dela? 58. Então ela é uma idosa. Então a gente percebe que existe também uma impaciência, uma questão dela tentar dividir com os outros filhos o momento de levar a idosa para o médico, porque é tudo muito ela dentro da rotina da idosa. E os outros filhos já não têm esse vínculo tão próximo, por uma falta de interesse também, né? Por uma falta de vínculos afetivos ali. Então, é um outro ponto, assim, de fragilidade. Ao mesmo tempo que é uma potencialidade, né? Essa filho é um laço que a gente tem um pouco ainda de cuidado de trabalhar, porque existe muita sobrecarga nela. Olha, eu acho que essa fala da Fran é muito importante, né? Muito importante, porque assim, a sobrecarga dos cuidadores realmente é enorme, né? Agora associada a todos os temores da pandemia, né? Por isso que a gente
comenta que, assim, vamos falar aí um termo que talvez tecnicamente seja o que mais usamos hoje, o plano terapêutico dessa idosa tem que ser uma negociação de fases, né? E eu acho que daí a gente poderia colocar em cada fase, a primeira fase, vamos melhorar o controle da dor, a segunda fase, vamos melhorar o fortalecimento e a mobilidade dela, na medida em que isso ela conseguir uma adesão com as orientações que vocês consigam fazer dentro da limitação de moradia que ela tem, então vamos começar a avançar gradativamente para as questões aí alimentares e de funcionamento intestinal. Claro, eu estou dizendo isso, as medicações a gente já pode ir propondo, né? As medicações que o professor Cabreira sugeriu, a mudança no controle da dor, para uma melhor moderação do funcionamento intestinal, isso não precisa esperar as fases, mas em termos de mudança do estilo de vida, é importante que elas possam aderir a cada fase e perceber a vantagem de ter conseguido. Então, a dor melhorou, aí eu estou andando melhor, aí eu também consigo ir mais ao banheiro, eu também consigo me alimentar talvez diferente, né? E, Fran, eu acho que assim, ó, é complicado, se tem assistentes sociais aí conosco, né, nos ajudem, mas em algum momento talvez tenha que sugerir, ó, chama seu irmão para vir, vamos conversar com ele se ele não pode te ajudar com alguma coisa, né? E mais do que talvez dar sugestão, tá? Eu diria que nessas situações é dar escuta, tá? A psicóloga, além de atender a mãe, talvez tenha que dar escuta à à filha cuidadora e ao ouvir as dificuldades dela, perguntar a ela própria quais ela acha que poderiam ser as soluções, as alternativas que ela tem, né? Porque também nós temos um viés na nossa área de saúde em geral e envelhecimento, que a gente olha constantemente para os cabelos brancos e esquece de quem está do lado. E se quem está do lado está ansioso, não está aguentando, não tem mais paciência devido à sobrecarga que passa todos os dias ou, né, com muita frequência, nós teremos dificuldade no nosso plano terapêutico. É a filha que compra, é a filha que ajuda, é a filha que faz. Então, talvez antes entra com o controle da dor, entra com o moderador de intestino e cuida da filha. Depois a gente começa as outras etapas do plano terapêutico, né? Da escuta a essa filha e da acolhimento a essa filha nesse processo, tá? Fernanda? Só uma observação bem rápida, né? Porque às vezes a gente fala, tem que fazer exercício, né? E o paciente está com dor, nesse momento ela não tem condição. Então, às vezes, a metinha pequena, a primeira meta não é o exercício, muitas vezes, ela aumentar o nível de atividade física, que é diferente do exercício. O exercício ela vai fazer na fisioterapia ou de forma online, ela vai fazer os 30 minutos, ela vai fazer 40, mas aumentar o nível de atividade física ela gosta de assistir televisão, como a Mara falou, e eu concordo, mas de repente ela dá um intervalinho, ela ir na cozinha, né? Você chegou lá, ela estava colocando a roupa na máquina, ótimo, ela está em pé, ela está fazendo uma atividade com os braços, né? Ela esqueceu da outra roupa, ela foi até o quarto para pegar. Então, dessa forma, ela gosta, vamos supor, de passar uma roupa, né? Ela tem a funcionária dela, às vezes ela deixa algumas peças, ela vai ficar um tempo em pé, né? Então, isso também é importante para a força do braço, isso é importante para a manutenção de força de membro inferior, isso é importante para a parte circulatória. Então, aumentar o nível de atividade física dela no dia a dia já vai prepará-la, né? Assim que ela diminuir a dor, para a prática do exercício, e daí para um ganho um pouco maior. Olha, gente, então, já no meu aqui faltam 5 minutos, né? Eu estou tentando correr o chat ali, ver se nós esquecemos de comentar algumas coisas. Teve uma observação de alguém que, infelizmente, eu não consigo identificar o nome, da questão também da associação, que a gente não pode esquecer, tá? Isso é verdade, a gente falou do edema, N coisas, né? Mas que ela é uma paciente com diabetes, apesar de que relativamente bem controlada, ela é uma pessoa que tem hipertensão, então essas doenças também podem afetar
a questão da circulação em geral, aí os cuidados essenciais que todos nós já falamos, né? As condições desse pé, a sensibilidade desse pé, os calçados adequados para a mobilidade dela, para a prevenção da queda, né? Então, são aparentemente detalhes, mas detalhes que podem fazer toda a diferença na qualidade de vida dela daqui para frente, né? E assim, vamos ser otimistas, né? Ela está vacinada e nós vamos vencer esse auê aí desse contexto da pandemia e temos uma idosa com potencial de uma sobrevida muito boa, né? Em verdade, porque ela não tem, apesar do quadro geral, ela não tem uma doença grave, importante, que a gente possa dizer que a expectativa de vida dela é pequena, mas ela tem pequenos agravos, dor, edema, constipação, né, e sedentarismo, que são fatores que hoje afetam a qualidade de vida dela, mas totalmente modificáveis. Com tempo, paciência, um plano terapêutico negociado com ela e com a família, acho que a gente tem condições de realmente melhorar bastante e tê-la por muito tempo ainda, quem sabe aí, sim, em condições de voltar ativa na igreja, aí em áreas de fisioterapias hídricas, né? Então, assim, vamos investir gradativamente agora na perspectiva de que ela tem muito tempo para estar conosco ainda, tá? Bem, se a gente não tem outras questões, acho que nós conseguimos em si discutir várias coisas que foram colocadas no chat. Professor Cabreira também foi aproveitando e dando algumas respostas, algumas dicas lá, né? Eu quero agradecer muito, agradecer as pessoas aqui próximas de Londrina que conectaram conosco, membros de equipes de outras instituições que atendem idosos. Nós temos também o pessoal da CESA que entrou aqui identificado por nós. Mara, você travou. O ponto dela caiu. Não, mas acho que a gente pode, então, né, finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos, a Franciele, né, por terem enviado e apresentado o caso. Foi bastante rica essa nossa manhã. Muito obrigada. Tchau, tchau.